que pouca gente sabe é que o Braulio Pedroso hoje é um autor que está um pouco esquecido da mídia aí, mas ele escreveu Beto Rockefeller, que foi uma novela revolucionária, né? E escreveu a parte da novela em Jacareí. Em Jacareí. E o que ele fazia muito sucesso na época, por isso que a gente, nossa mãe, o Fardão. Essa peça foi, não sei que teatro do Bexiga lá em São Paulo, né? Mas essa peça que ele escreveu, nossa, deu muito o que falar. O Fardão, justamente o tema da época, né? Tudo, né? E então a gente se amarrou ali a ele até o momento que pôde. Depois ele foi para São Paulo, que ele tinha artrite, né? Depois ele dominou o corpo todo dele com artrite. Ele foi para São Paulo em função da carreira dele mesmo, né? Da Beto Rockefeller. E outra novela que ele fez, que era O Bofe, se não me engano, isso na Globo já, né? Parece. Então ele era uma pessoa revolucionária, tudo, né? Ajudou muita gente, bastante mesmo. A esposa dele, a Marilda, né? Marilda Pedroso. Ela também dava aulas de teatro para vocês? Também. Eu lembro que na matéria que eu fiz com o senhor e com o Capuzzi sobre o Teja, no Arquivo Público, o Capuzzi ficava falando das aulas de teatro que ela dava e o senhor se destacava nas aulas. Como é que eram essas aulas de teatro? A gente não tinha a menor ideia do que era laboratório, né? O famoso laboratório. Então ela ensinou isso pra gente, ela, Estela Mar, e mais as palestras que a gente tinha na casa do Braulio Pedroso, né? A gente ficava babando de tanta cultura, assim, sabendo muito mais coisa, né? E então a gente, ali no Educar Mais Centro, acho que deve ter um teatrinho ainda, é naquele palco ali que foi feito, eles não usam Bactar e tudo, né? E esse show que eu falei para você. Então, fomos apresentados ao laboratório teatral, né? Então fomos fazendo, me lembro bastante que tinha, faça uma árvore, né? Imita um cachorro, um gato, aquela coisa toda, né? Então, eu e o Capuzzi, né? Mas tinha esse aspecto de liderança, né? Que a gente, depois que o Simplício se afastou, a gente levou o grupo e outros colegas levaram para frente, né? Depois foi desfazendo. E nessa época que foi um para cada lado, o senhor optou por fazer jornalismo? Foi, jornalismo. Primeiro eu tinha feito ciências sociais, né? Eu estava em São Paulo, depois voltei para São José, fiz ciências sociais em São José. Aí eu entrei em contato com outro rapaz que fazia teatro em São José, Pedro Paulo Teixeira Pinto. Aí desenvolveu mais laboratório com a gente e tudo, né? E anos mais tarde ele foi prefeito de Ubatuba, sabe? Tem familiares lá, tudo, né? Mas me lembro que daí começou a surgir a Sala Veloso, que era o sonho nosso é ter um teatro em Jacareí, né? Chegar até a colocar placa, um prefeito colocou uma placa na beira do rio. Aqui será o futuro teatro em função do nosso trabalho, né? Mas nunca se aconteceu. E a Sala Veloso, para São José da época, que também era uma cidade que estava desenvolvendo, né? Hoje você vê Jacareí e São José quase que unidos, né? Tudo por um processo de conurbação, são duas cidades, dois municípios, né? O tema ainda mas é tudo junto, né? E naquela época o Pedro Paulo era também queria fazer teatro em São José, né? E tínhamos um contato muito grande com ele, a Lisete Mercadante, que era de Jacareí, né? Estava em São Paulo até hoje, tudo. E a gente via que São José estava desenvolvendo, Taubaté também tinha grupo de teatro, né? A gente foi com o Teja para São Sebastião, para Santos, aquela cidade perto aqui, Guararema, Santa Branca, né? São José mesmo, mas não tinha esses locais para apresentação. Então, quando surgiu recentemente o teatro aqui de Jacareí, falei, nossa, telefonaram para mim e disseram, agora tem um teatro de Jacareí, ainda bem, né? Graças a Deus. E em quais jornais o senhor trabalhou? Fala um pouquinho sobre a sua experiência no jornalismo. Eu estava no banco, né? Depois passei para o jornal Agora, que era do Roberto Wagner, né? O Roberto vai ter um programa na Rádio Clube de São José, se não me engano, show da manhã, ao sábado, não tenho certeza. Ele era um jornalista excepcional, né? E montou o primeiro jornal diário de São José, né? O Agora, que era feito naquela época moderna em offset, né? Que eles falavam, né? Nossa, então... E eu fui trabalhar lá, trabalhei acho que uns quase 4 anos. Depois passei para o Vale Paraibano, né? Do Vale Paraibano eu passei para a Secretaria de Comunicação de Jacareí, da Prefeitura de Jacareí, né? Então, nesse primeiro momento, nos primeiros anos que eu trabalhei na Prefeitura de Jacareí, surgiu o Conselho Municipal de Cultura Artística,
que é da mãe da Edna Médici, que fez fotógrafa, né? Que fez uma... E a mãe dela, Eunice Rico da Costa, sabe? Que já tinha feito teatro antes de Jacareí com a turma dos anos 50, por aí, né? Ela tinha montado Manhãs de Sol com uma peça de Oduvaldo Viana Filho, que se passa em Guararema, né? E a dona Eunice, então, foi um cerne. Nós que éramos do teatro, praticamente fomos convidados a participar do Conselho Municipal de Cultura Artística, né, na época. Eu falei, nossa, uma chance boa, né, de emprego e de fazer o que a gente queria. Foi aí que mudou bastante, porque daí começou a vir bastante teatro profissional para Jacareí. Como o Tião falou também, não sei se o Graça Mello, Marco Nanini, Rutineia de Moraes, artistas e músicos e orquestras, assim, tudo veio para Jacareí. Então, exposições. Isso é anos 70? Mais ou menos anos 70, dos anos 70 para cá, sabe? Então, acho que foi assim, não sei se foi consequência disso, mas foi um momento que você teve a oportunidade de, pelo menos então, em termos de Conselho Municipal de Cultura Artística, dava chance da gente fazer, né? Tinha dinheiro, né? Então, aí o pessoal, eu e o Tião fomos a São Paulo, começou bem assim. E trouxemos Berta Zemel, né? Com a montagem também, de muito sucesso na época, que era A Vinda do Messias. Foi eu, o Tião, quem mais? Lá no Teatro Paiol, né, em São Paulo, que estava em cartaz, fazia quase 3 anos já a peça. Ela com o Volney de Assis, que era o marido dela, né? Na época. E então trouxemos para Jacareí no dia do meu aniversário, em 13 de março. Eu tinha esquecido de tudo. Falei, nossa! Então tinha que caminhão para buscar cenário, tratar tudo isso. Então era eu, o Tião, o pessoal. E aí ela fez em Jacareí uma apresentação. Mais para frente veio Na Vara na Carne, sabe, de Plínio Marcos. Então a gente tinha contato. E o Conselho Municipal de Cultura Artística de São José já trazia também cursos de teatro, cursos de cinema, sabe? Então juntou Jacareí com São José e tinha... Um colega nosso falou que era o boom teatral, né? Um grande momento da cultura em Jacareí e São José foi nesses anos, sabe? E os textos que o senhor escrevia para os jornais eram, na maioria, textos de cultura? Falava mais sobre teatro ou cobria matéria geral? Eu fazia, era geral, né? Eu nunca não tinha menor prazer de fazer essas matérias políticas, não tinha nada, né? Mas a parte de polícia que chegava a cobrir e o que eles chamam de geral, né? Então, e a cultura era, lembrando, tanto que eu tenho essas matérias, deve estar tudo guardado. Vocês estão comigo e também no Vale Paraibano, no arquivo deve estar lá. Mas no momento que me davam chance, tanto em São José como quando abriu a sucursal do Vale Paraibano em Jacareí, aí a gente falava de vários personagens históricos, né, populares, do que estava acontecendo em Jacareí. Escrevi uma matéria sobre o Tejo, né, quem se lembra do Tejo. Então eu preferi esses aspectos culturais do dia a dia de Jacareí, né? Aí que a gente tive a oportunidade de escrever bastante, sabe? O senhor chegou a cobrir também aquela rebelião dos presos? Então, aí já foi em 81, né? Essa parte em 81. Chegou a cobrir, não? Cheguei a cobrir, nessa época estava no Vale Paraibano, né? E aí que um outro amigo meu chegou para mim nesse dia e semana, né, de 81, que foi um sábado. Era, eu não sei que data que era, acho que era janeiro. Fevereiro, né? Fevereiro, exatamente, fevereiro. E ele fala assim, Divaldo, hoje ele é antropólogo, sociólogo, dá aula lá em Mogi, o Mário Sérgio Moraes. Isso aí. A gente comentava, ele tinha sido colega de escola também da gente, no clássico, né? Mas Divaldo, agora Jacareí já está se tornando uma metrópole, mini metrópole, né? São José também está crescendo, tudo. Então foi um momento que Jacareí, para ele, né, na análise que ele fez na época, foi um momento em que Jacareí perdeu a sua inocência, sabe? Que foi uma coisa terrível, né? O senhor chegou aí na Siqueira Campos? Foi. Enquanto a rebelião estava ainda acontecendo? Isso, foi assim. Eu estava lá no Clube de Campo, né, com uma colega nossa da época, tudo, né, um sábado. Aí na portaria vieram chamar. Olha, o Edivaldo, estão chamando lá para você ir lá, o Vale Paraibano chamando você ir lá na Siqueira Campos, está tendo uma rebelião de presos, isso aqui. Eu só me lembro dessa frase,
Eu esqueço o nome dela até, mas ela falou, meu pai. Estava lá o pai dele, que era o comandante Oliveira, uma coisa assim, sabe? E pegamos uma carona e já fomos para lá, já estava aquele burburinho todo. E desse sábado. E no mesmo dia que estava havendo incêndio num prédio em São Paulo. Eu não sei se era o Joel, aí eu não me recordo bem também. Mas parece que foi no mesmo dia. Tanto que o Carlos Nascimento veio e estava novato ainda, fazendo matérias, né? Lá na cadeia. E eu me lembro de ter visto pela primeira vez helicóptero, né? Cobrindo. E foi a primeira rebelião do interior do estado, né? Do interior de São Paulo. Morreu um monte de gente. Foi. Tanto preso como o pai dela acabou falecendo também lá em consequência dos tiros tudo, e fugiu muita gente. Houve uma caçada dos fugitivos, né? Então foi uma coisa assim que marcou muito, porque se transformou numa praça de guerra, toda Siqueira Campos, sabe? Ali tudo. O senhor ficou atrás de algum carro ali, a hora que chegou lá? Eu acho que tem até foto, eu acho, no Vale Paraibano. Você pode imaginar então a Siqueira Campos, né? Que não tinha toda essa coisa de hoje, né? Eu sei que tinha, acabando ficando do outro lado, que não podia chegar muito perto, né? Depois, no final de tudo, que daí que entrou a imprensa todinha para ver o estrago que tinham feito na delegacia, né? Então todos os repórteres da época, eu e outros colegas de São José, ficamos ali atrás de um carro, em frente à delegacia para cá, que tinha um terreno, sabe? Tem aquelas lojas ali e tudo. E foi aquele inferno, a gente estava protegido, claro, né? A gente não tinha, mas que foi um risco, foi. As pessoas pediram para ter muito cuidado, né? E queriam, uma parte da população queria invadir lá também, sabe? Então foi aquela tensão nervosa, né? E como tinha um filme na época com o Al Pacino, o texto, né? Nossa, o achado foi isso, né? O título, Um Dia de Cão, né? Então a gente usou esse tempo, foi muito feliz, né? Modéstia à parte. Então a gente ficou uma semana divulgando tudo isso, sabe? Até que passou, foi parando tudo, né? E essa foi a grande questão em 81, que praticamente já estava um grupo disperso também, né? O teatro, outros grupos aparecendo, com outras propostas, né? E muita gente foi trabalhar fora, muita gente veio para Jacareí também, né? Então a cidade foi uma cidade onde você conhecia todo mundo em função do Silva Prado, do Antônio Afonso, né? Já surgiu mais escola, então a coisa foi mudando, então a cidade mudou bastante, sabe? Então perdeu a sua inocência, como diz, né? Sabe? Mas eu acho que tudo isso serviu para nós como aprendizado, sabe? O Rodrigo surgiu como aprendizado. E foi um momento marcante na história de Jacareí, né? E o Teja vai fazer 50 anos no ano que vem, né? É isso, 50 anos também, na dúvida, 50 anos no ano que vem. Setembro. Daí eu falei pro Capuz, sugeri, né? Eu, ele, a Sônia. A Sônia era adolescente na época também, então, assim como outras garotas que eram adolescentes, e que tinham um enorme talento, sabe? Nunca mais a gente viu. Eu sei que muitos. A gente estava analisando isso lá com a Sônia e o Capuz, tudo, né? Muitos se deram muito bem, se tornaram bons profissionais, né? Hoje parece que está meio difícil, porque a escola hoje não está preparando nada, não incentiva nem nada, sabe? Não incentiva a cultura, né? E outros casaram, que a gente não viu mais, adoeceram, né? E tinha uma personagem muito importante, que é a Ina. Inês, sabe? Ela era talentosa, ela era de São José do Rio Claro, mas morava em São Paulo. Então ela era amante de teatro também, sabe? Então ela e a Cláudia Gaspar, a Paula Gaspar formaram outros grupos de teatro na época, sabe? Então continuou. Hoje a gente vê outras pessoas fazendo aí e é um prazer, né? Isso aí tudo, né? Sabe? Tá certo, senhor Edivaldo. Eu queria agradecer bastante a sua presença aqui. Então, parabéns por essa trajetória. Os 50 anos do Teja vem aí, né? Em 2016. Se Deus quiser, vai dar certo. Vamos ver se o Capuz pode fazer um festival de teatro que de Jacareí possa repercutir no Vale do Paraíba, né? Eu acho que é o momento agora. Ele está bem entusiasmado, sabe? Principalmente porque ele foi também no elenco do Teja, né? Sabe? Obrigado pela sua entrevista, viu? Então tá bom. Obrigado a você, tá? Tudo bem. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.